Fala, rapaziada do canal Palestra 24 Horas. Aqui você não perde nada sobre o nosso Verdão. Então já deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo. Ô, Natália, Marlon Freitas. Ajuda, hein? Bom jogador. Boníssimo jogador. Te gusta? Muito. Eu acho que ele tem uma capacidade, não só defensiva, mas ofensiva, que a gente viu isso em alguns momentos. Óbvio que o Botafogo, nessa temporada, deixou a desejar muito pelo contexto da estrutura, de como foi o planejamento. Já falou muito aqui disso. Mas o Marlon Freitas, ele tem uma capacidade, uma leitura de jogo que é importantíssimo hoje no futebol moderno, né? Aquele volante classudo, o cara que sabe jogar um pouco mais avançado se precisar, tem qualidade de passe. Se a gente pegar os melhores momentos do Marlon Freitas, a gente vai achar alguns passes importantíssimos ao longo desse processo dele dentro do Botafogo. Então, eu acho um ótimo jogador. Para o Palmeiras, boa notícia. Para o Botafogo, se sair, péssima notícia. E o Palmeiras tem perdido esse tipo de jogador, tem encontrado boas soluções, mas tem perdido na sequência ali na janela, né? E agora perde o Aníbal, tem que buscar esse cara. É o foco, parece que agora o foco do Palmeiras é buscar esse cara. O Aníbal não tem a capacidade que tem o Marlon Freitas de passe, né? Com a bola principalmente, não. Assim, o Palmeiras deve estar imaginando, deve estar apostando que o Emiliano Martínez vai subir o nível, vai melhorar, porque esse é um jogador mais de marcação, mais um camisa 5. O Marlon pode ser um camisa 5, mas o Marlon vai muito bem como um segundo jogador de meio campo, chegando mais à frente. Como diz o Prat, faz lança jogar, né? muito bem. E o Palmeiras é um time, como trabalha muito rapidamente com a bola em muitos momentos, um jogador que lança bem, que tem muita capacidade de inversão de jogadas, como tem o Marlon Freitas, um jogador que é muito importante para o sistema do Palmeiras, né? Tem o Palmeiras que deve recuperar, ou deve estar contando já com o Lucas Evangelista para começar a temporada. O Evangelista estava muito bem quando machucou. Esses jogadores de meio campo do Palmeiras... Esse triozinho aí que você imagina? Tipo, com o Andréas... O Andréas... Lucas, o Evangelista chegar, e o... Eu acho que a negociação com o Marlon não deve ser tão fácil assim, né? Eu ia falar. O Marlon, o Botafogo... Abrir mão assim certamente facilmente. deve estar pensando nele mais 10 para o ano, né? Como time titular. Não, o Marlon, para mim, ele só faria algum sentido. O movimento de saída do Marlon do Botafogo, se parar para ver quem é o Marlon dentro do Botafogo, dentro e fora de campo... Esse movimento ele é até preocupante, ele só faz sentido se você está precisando se desfazer de algo para corrigir algum problema de caixa, algum problema de fluxo, porque é um cara fundamental no time. Muito. O time do Botafogo passa pelo Marlon Freitas. Não é que um cara está escanteado, o Martins Anselmo chegou, falou que não quer contar com eu, o Marlon Freitas é um capitão de título de Libertadores. É um cara vencedor. É um cara que o Botafogo foi contratar antes mesmo dele poder jogar no Botafogo. Ele ficou, acho que, se eu não me engano, 6 meses no Atlético Goianiense, já negociado. É um cara que, assim... E talvez a torcida não vai deixar sair tão fácil assim como na janela do ano passado. Eu acho que a torcida já deu o que falar, né? Sendo atropelado em alguns processos ali, porque o Marlon, para mim, ele só entraria nesse balaio de saída ou para troca, ou para corrigir alguma questão ali financeira, ou para cobrir algum buraco, porque é um cara muito importante ainda no grupo do Botafogo, cara. Muito importante. E o Botafogo tem uma situação que é jogar essas primeiras fases de Libertadores, que você começa a definir o ano em fevereiro já. Exato. Né? Então, mas ano passado não foi assim que começou o ano, né? Então... Tem tudo isso aí. Não, em 2024, entre aspas, 3 meses ou 4 meses o Botafogo não aproveitou, mas chegou o Arthur Jorge, fez o trabalho que fez, com um elenco muito bom. Contratou gente também na janela. Mas precisou salvar aquele começo lá contra a Red Bull. O começo lá foi... Exatamente. Então, assim, se o Botafogo negociar o Marlon Freitas para um concorrente de Libertadores, de brasileiro como é o Palmeiras, não sei como que vai ser a reposição, se vai ter reposição. O nome é muito interessante. Se o Palmeiras contratar, é uma bela contratação. Mas Botafogo, em fevereiro, já tem Nacional de Potosí, depois vai ter Argentinos Júniors ou Barcelona de Guayaquil. É uma chave dura para o Botafogo chegar aos grupos da Libertadores. Então, assim, negociar o Marlon Freitas no começo do ano, perder o Marlon Freitas nos 2 primeiros meses do ano, que podem definir o semestre todo para o Botafogo, seria uma perda e tanto, hein? Para o Palmeiras seria uma contratação muito boa. Acho que esse ponto de ir para o Palmeiras também, que é um concorrente direto... É isso, assim, tem que pensar em reposição. Um cara com uma característica semelhante a ele no mercado. Botafogo, acho que é um time que, a depender do que o seu novo treinador falar, pode ir para o mercado em busca dessa peça. Dispõe de condições financeiras. Teria que ser um valor muito, assim, mas muito bom no caso de falar, pô, não dá. Não dá para dizer não, isso vai me trazer algo que eu possa investir em 2 peças aqui. E tem uma questão aí do jogador também. O jogador, a gente não sabe, eu não tenho essa informação, alguém tem? Eu acho que ele quer ficar no Botafogo, ele tem uma baita identificação com o Botafogo. Então, eu acho que depende muito desses critérios, assim. Eu não sei se foi ventilado algum outro nome lá no Palmeiras, porque por conta de... Volante?
Era o Fernandinho, não, o Fabinho? Como é o nome dele? Fabinho, o Fabinho, mas o Fabinho não quer sair de lá, né? O Fabinho não quer sair do Al-Ittihad, né? Ele falou que é bem complicado, porque o Fabinho... E aí é um outro... Ele é aquele modelo de contrato do Al-Ittihad, quando ele sai da Europa para ir para lá... Que é absurdo. Vai para lá fazer o contrato que não se faz no futebol mundial. Então, acho que de volante que eu lembro seria esse, né? Não lembro outro nome ventilado em relação ao Palmeiras, não. Fabinho Liverpool, né? O Fabinho Liverpool que sai daqui. Isso. Esse daí. Da seleção brasileira, porque o Aníbal Moreno, a saída do Aníbal Moreno, o Palmeiras, entre aspas, recuperou o investimento. O Palmeiras contratou um jogador que veio do Racing e o River vai pagar ao Palmeiras o que o Palmeiras pagou ao Racing. O Palmeiras tinha uma preocupação de não sofrer um prejuízo pela passagem do Aníbal Moreno. Elas por elas, né? Então ficou assim, o que eu paguei, eu vou receber agora na negociação. E é uma posição, o Aníbal não terminou, o Aníbal foi mal em 2025, ele teve uma queda muito grande, uma posição que virou para o Palmeiras, numa reta final, do Bruno Fux jogar de volante, que é um zagueiro que virou volante num elenco que tem uma fartura de opções em quase todas as posições. Então, assim, me parece que virou para o Palmeiras, assim, um plano A, um ficha 1, que encontrar meio-campistas ali, né? Vai ser o Emiliano Martins para começar o ano? Deve ser. Evangelista se recuperar, volta em qual nível? Então tem essa dúvida em relação ao camisa 5, camisa 8 do Palmeiras para começar a temporada. Tem que ser essa prioridade do Palmeiras, vocês veem? Acho que sim. Acho que talvez seja uma posição que cause um pouco mais de dúvida em relação às outras. Para 2025, então, para 2026, então, o foco seria mesmo esse meio campo. Então. Porque em dados momentos dessa passagem do Abel, desses momentos bons do Abel, tinham volantes... Quer torcer até o apito final? Vem pro jogo, vem com a Betfair. Que participavam muito dessa primeira construção, qualidade no passe, a saída do Danilo deixa o Palmeiras num vácuo absurdo ali. Danilo que joga com o Marlon hoje, né? Até conseguir encontrar um substituto para ele demorou, para o time se ajeitar ali. Então, a gente viu a saída do Evangelista, que vinha num processo muito bom. O quanto o Palmeiras tentou se readaptar ali com algumas opções. Então, a estrutura de time do Abel normalmente passa por um volante que tem muita qualidade na saída de bola. E até mesmo, como o Prats falou, essa questão da inversão, qualidade de fazer, mandar um abraço para o nosso bigode, o passe de ruptura, o cara que consegue fazer esse passe, negócio aí. Que vai lançar o cara e vai conseguir fazer o gol. Então, é difícil. É um baita nome, mas eu não acho que a negociação vai ser fácil, não. O pessoal no YouTube aí, Pedro, tá falando do Marlon Freitas aí, os caras... Estão aprovando... Quer dizer, o torcedor do Botafogo não vai aprovar nunca isso aí. Eu tô tendo um certo Mas sabe que o Marlon Freitas já viveu no Botafogo? Acho que o Pedro talvez até tenha um conhecimento de causa acima do meu. Uma relação meio que assim, de amor e ódio. Ele já foi muito idolatrado. 2024, o que ele jogou no Monumental de Nunes com 10 jogadores, veio de zagueiro, participou do lance do gol. Aquele título do Botafogo, aquela participação do Marlon Freitas, aquilo foi espetacular. Né? O que ele jogou também no Brasileiro, ele e o Gregory, né? Uma dupla que deu muito certo. E no Botafogo ele já viveu outros momentos que, assim, ele meio que virou um símbolo de que, tá vendo? O time parece um pouco indolente. O time parece que o Marlon Freitas mas não na vai. temporada anterior, ele viveu tudo, né? 23. Ele viveu a desmontada, né? Ele viveu quase título, que não era título, era frustração. Ele viveu aquela época que a todo momento, lembra? Toda a coletiva era perguntado, Botafogo não superou 23, jogadores se incomodavam com isso, até que ele vira o símbolo da conquista de 24. Ele já viveu tudo isso. Agora, se você coloca ali, sabe, na análise uma perspectiva um pouco mais fria, virar para o torcedor e falar, você quer o Marlon Freitas fora? Eu acho que pouca gente viraria também e falaria. Acho que sim. Eu também acho. Agora é interessante, porque esse movimento no mercado que a gente está vendo, gente indo em cima do Marlon Freitas, os clubes começam a ir em cima de alguns jogadores, ir para cima de alguns jogadores, no caso, quando eles sabem que há chance de negociação. Ninguém, por exemplo, vira e fala, meu foco nessa janela é tirar a Arrascaeta do Flamengo. Você sabe que não vai sair. Não vai acontecer. Então, assim, ele dialoga muito com a informação até que a gente trazia, que é o David Ancelotti saindo do Botafogo, porque o papo interno de que algumas peças importantes vão deixar o clube e que a reposição talvez não seja a altura. Talvez não fosse a altura. Sim. Então, assim, é preocupante. Há uma sinalização interna de que perdas vão acabar ocorrendo. Então, acho que seria nesse pacote. Agora, pega um torcedor um pouco mais frio ali, aquele que talvez não tenha nenhuma mágoa específica, você perdeu uma arma, acho que o torcedor não quer perder não, Luciano. Acho que não está nessa coisa de sair, não. Eu só não consigo exatamente te dar o termômetro do chat, porque o pessoal está comentando, não sei se é o efeito do Natal. Estão ainda no Peru lá? Estão no cavalo. Besteira. Por exemplo, a gente tem um quadro aqui que são as dúvidas, né? Tira a dúvida com o Rafael Prati. O pessoal do chat manda uma pergunta. Tem alguma aí? Dúvida. Tem alguma? Por exemplo, o Danilo quer saber, Prati, o berimbau, ele é classificado como instrumento de cordas, metais ou percussão. E você toca?
Não, peraí. Você fez 3 em 1 aí. O berimbau, ele é o quê? Ele é instrumento de corda, ele é de metal.